Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando com vocês é o Ezequias. Nessa live de hoje nós vamos conversar com Carlos Augusto de Medeiros, o famoso Guto. Ele é autor de um dos livros mais famosos da nossa área, da análise do comportamento, que é o Princípios Básicos da Análise do Comportamento. E ele é bastante conhecido também pelo desenvolvimento de uma modalidade de terapia comportamental chamada psicoterapia comportamental pragmática. Ele vai falar um pouquinho dela para a gente hoje e o nosso foco hoje é sobre a formulação de perguntas, que é uma das características assim que para mim pessoalmente são mais marcantes na psicoterapia comportamental pragmática, que é a maneira com que são formuladas as perguntas. Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Eu ouço de muitos supervisionandos, de muitas pessoas que estão aprendendo a psicologia clínica, como construir perguntas. E para falar do assunto, nós trouxemos hoje um dos maiores especialistas no tema. Ele já chegou aqui, pediu para entrar. Aqui está. Está entrando, já já ele está online com a gente. Ei, Guto, boa tarde. Boa tarde, Ezequias, como vai? Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Maravilha. Seu áudio tá meio ruim para mim. Não tá fácil de me ouvir, não é isso? Não, tô te ouvindo, agora eu consegui. Maravilha. Guto, acho que a maioria das pessoas já te conhece. É uma referência na nossa área. O material que você produziu ajudou a maioria dos analistas de comportamento do Brasil a aprenderem a análise do comportamento. Mas eu queria começar te convidando a falar um pouquinho da sua história, como você chegou até onde você chegou hoje. Né? Pode ser? Como você chegou à análise do Ok, comportamento, qual o caminho que você percorreu até o desenvolvimento da PCP. certo. Vocês estão me ouvindo bem, Ezequias? Estou ouvindo sim. Vocês estão ouvindo ele bem, pessoal? Dá um joinha aí pra gente. Uhum. Deixa eu só trocar. Acho que ele deu uma travadinha. Ah, maravilha. A gente já tem um joinha aqui avisando que está ouvindo bem. Acho que a hora que ele destravar, ele está de volta. Destravou. Então, Guto, conta Acho pra que agora gente. tá bom. Então, uma história curiosa. Eu sempre me identifiquei com uma psicologia que tivesse um viés mais científico. Desde a graduação, eu tinha um pouco de dificuldade com modelos de psicologia que eram mais subjetivos, dependiam mais de impressões, de fatores metafísicos. Tinha muita dificuldade em entender outros modos de fazer a psicologia que não tivessem um compromisso com a objetividade, por assim dizer. Obviamente eu tinha muito pouco conhecimento de epistemologia na época, mas aí, precocemente no curso, eu comecei a ter contato com a análise do comportamento e, opa, peraí, isso aí está fazendo sentido para mim. Eu, como quase todo estudante, experimentei um certo desconforto. Que, uai, só comportamento? Mas que história é essa? Como é que vai estudar só comportamento? Né? Porque mesmo E desconforto foi ele que aí, experimenta, né? exatamente. E aí eu falei, uai, tem uma coisa errada nisso aí. Só que eu comecei a ver que esse comportamento ele era bem mais amplo do que a gente estava acostumado a pensar como comportamento. E eu fui convidado para fazer um projeto as pessoas ficaram sabendo de que eu gostava de análise do comportamento e uma colega minha que estava saindo do PIBIC dela com o Todorov perguntou: você não quer fazer pesquisa, está no meu lugar? Fazer pesquisa com o pombo? Eu falei, uai, é claro que eu quero, né? Enfim. E aí eu fiz grandes amigos, né? Que foi o Cristiano Coelho e a Michela Ribeiro Rodrigues, que faziam pesquisa no laboratório comigo, orientandas da Helenice e do Todorov. Também tive uma presença muito marcante na minha carreira da Josélia Abreu Rodrigues, da Helenice Seixas Rando. Josélia foi minha orientadora de estágio na UNB, de clínica. E aí, eu estava terminando minha graduação, duro,
sem emprego, aí Cristiano e Michelle, e aí, você quer fazer mestrado? Não, vamos fazer mestrado e tal. E aí eu falei, uai, por que não? E aí, mas eu não queria mais trabalhar, eu não achei que eu fosse conseguir vaga com a Helenice, porque o Cristiano e a Michelle já iam fazer com ela. A Josele, ela é uma professora um pouco mais difícil de lidar, apesar de ser extremamente competente. E aí tinha o professor Antônio de Freitas Ribeiro, que trabalhava com comportamento verbal. Eu tinha feito uma disciplina com ele na graduação que eu tinha adorado. Então, vamos trabalhar com Toninho. E aí fui por esse caminho e sempre segui a área clínica, né? E aí, especificamente, então, desde o mestrado. desde o mestrado e doutorado, né? E aí, acabando o meu mestrado, passei no concurso para o UFMG, fiz meu doutorado meio que à distância, morando em BH. E aí, tinha acabado de acabar o doutorado, tive a oportunidade de voltar para Brasília, sempre amei essa cidade, e aí voltei para Brasília, mesmo para trabalhar em faculdade particular, mas ao mesmo tempo isso permitiu uma atuação na clínica muito mais relevante do que quando você é professor de dedicação exclusiva numa federal. Uhum. E aí, falando mais especificamente da PCP, eu era um terapeuta iniciante que eu fazia o que terapeutas iniciantes de análise do comportamento fazem. Ou seja, eu dava reforçamento arbitrário, às vezes eu criticava, emitia muitas regras. Eu me considerava bom em fazer análises funcionais, então eu devolvia as análises funcionais para os meus clientes na época, né? Eu os orientava o que eles poderiam fazer de diferente, tentava resolver o problema deles com eles, e observava que a adesão a essas minhas regras era muito pequena. E quando eu apresentava um reforçamento arbitrário, era sempre meio esquisito, sabe? Ficava meio óbvio. Estranho. Oi? Soava estranho para você? Sem dúvida. E ficava meio óbvio para o meu cliente que eu estava tentando controlar o comportamento dele. Que eu estava, de certa maneira, infringindo a liberdade dele, como se eu estivesse tratando como uma criança, né? Ou um cachorro, um pet que estaria sendo treinado a fazer alguma tarefa. E eu falava, poxa, isso aqui não é terapia, gente. Isso aqui não combina com terapia, né? E aí eu fui tentando, pô, mas como é que eu vou conseguir fazer essas mesmas coisas, atingir esses objetivos que eu quero, sem poder devolver a análise funcional para ele? Como é que eu reforço? Sempre me perguntam isso quando eu dou mini cursos por aí, cursos e tal. Mas como é que a gente reforça, professor? Porque o principal recurso... Pode Eu acho que falar. essa é uma das perguntas mais frequentes de quem está começando na clínica. Afinal, eu já li o que é reforço, eu sei o que é reforço na prática, mas como que eu reforço na prática? Foi uma excelente Exatamente. pergunta de partida. Sem dúvida. E eu falava assim, poxa, o principal conceito da análise do comportamento é o reforço, o principal modo de você intervir sobre o comportamento é reforçando, mas como é que eu vou reforçar? Eu não posso dar balinha pro cara, né? O parabéns eu já vi que realmente essa congratulação, essa aprovação, ela soa esquisito, fica muito óbvia a relação de controle, que ultimamente eu venho chamar de uma forma de controle ostensiva, mas na época eu não chamava assim. Então tem que desenvolver outras maneiras de atingir esses mesmos objetivos. E a primeira delas, olha, se eu não posso falar para o cara por que ele se comporta assim, resumindo é isso, e o que ele tem que fazer de diferente para que as suas interações com o ambiente sejam mais bem-sucedidas, eu vou ter que fazê-lo chegar lá. Eu vou ter que criar condições para que ele chegue lá, né? E aí eu falei, ora, eu vou começar a fazer perguntas para ele. Eu vou começar a fazer perguntas. Porque quando eu pergunto, dependendo de como for feita a pergunta, é óbvio, eu estou criando, eu estou estimulando, eu estou apresentando estimulação que pode favorecer com que ele passe a descrever o ambiente dele, as suas variáveis de controle do seu comportamento, e até consiga desenvolver formas de mudar as suas interações com o meio, tendo um papel muito mais ativo na terapia do que quando sou eu que faço isso por ele. E aí eu comecei. Pode falar. Pode concluir, eu só vou lembrar de uma coisa que eu li, mas eu quero te ouvir concluindo antes. Tá. E aí eu comecei a orientar os estagiários e atender no meu consultório nessa perspectiva. Não, eu vou tentar levar o cara a concluir tais coisas. E na medida que eu fui vendo os meus estagiários, eu dei aula no IBAC por muito tempo, dei supervisão no IBAC por muito tempo, eu comecei a observar que
esses terapeutas, quando vinham de outros supervisores, eles não tinham essa preocupação. Eles apresentavam regras, eles reforçavam arbitrariamente, não estavam preocupados com isso. E aí, quando meus alunos iam para a BPMC, eles chegavam, mandavam mensagem para mim, chocados: professor, você não sabe o que eu ouvi lá, não sei o quê, papapá. Até que um belo dia eu orientei uma monografia que pegou vários relatos de caso, que tinham diálogos de terapeutas e clientes, publicados sobre o comportamento e cognição, e foi identificado que a grande maioria das sessões tinha missão de regras, tinha punição, tinha reforçamento arbitrário, e teve aquele conjunto de estudos da Juliana Donadoni com a Meyer, que investigou orientações e auto-orientações em terapeutas experientes e inexperientes. E eu falei, cara, eu não faço o que os outros terapeutas de orientação comportamental fazem. Foi a conclusão que eu cheguei. Eu já tinha uma leitura de FAP, achava interessante, mas, poxa, eu acho as ideias deles muito boas, mas eu não faço isso que eles fazem. Eu acho isso muito ostensivo. Então eu falei, olha, eu acho que eu faço uma coisa diferente. Eu acho que é uma coisa legal, que funciona, principalmente para aqueles alunos que têm interesse em uma terapia menos ostensiva, em que fique menos óbvia a relação de controle do terapeuta como um agente controlador, e agora eu vou chamar de terapeutizando, como um agente controlado. É um modo de tratamento que possibilitasse uma maior autonomia do terapeutizando, uma maior independência, uma maior capacidade de analisar por si só o seu comportamento e o comportamento das pessoas com as quais ele interage. E aí, em 2010, na BPMC, meio que na cara e na coragem, ou na falta de bom senso, eu propus a psicoterapia comportamental pragmática. O nome já apareceu lá? O nome já apareceu lá, em 2010, psicoterapia comportamental pragmática. Um nome um tanto quanto redundante, mas, ao mesmo tempo, ele deixava marcado uma característica importante daquele modelo, que era um modelo que visava decisões que fossem úteis. Úteis para se atingir os objetivos terapêuticos. Porque a psicoterapia comportamental pragmática, ela é uma abordagem comprometida com a mudança. Comprometida com a mudança do comportamento. Então, por mais que o autoconhecimento ele seja importante para a terapia, ele só se justifica a partir do momento que ele facilita ou favorece a mudança de comportamento. A autoaceitação, mesma coisa. Ela só é justificável se ela possibilitar a mudança de comportamento. E aí, por isso que o termo pragmático de mudanças práticas no comportamento que é o ponto marcante da psicoterapia comportamental pragmática. Acho que eu contei um pouquinho, fiz um resuminho. Eu achava que o nome era mais recente. É bom saber que ele já existia há tanto tempo. E é interessante te ouvir, Guto, porque além dos dados falando sobre a diferença entre você emitir regra e você ajudar o próprio paciente de maneira menos diretiva, a diferença que isso gera, né, na mudança. Eu lembro de um capítulo seu no livro da Ana Karina, que ela lançou acho que em 2012, você discutia isso com ela. Excelente, por sinal. O próprio Skinner já falava isso quando ele fala de agência de controle e psicoterapia. Quando você ajuda o próprio paciente a ele próprio construir uma descrição das contingências, o comportamento dele muda muito mais do que se você fornece uma descrição das contingências para ele. Está lá no CCH do Skinner. Então acaba que é um resgate da proposta de psicoterapia do próprio Skinner, né? Achei isso muito legal. Meu trabalho foi muito influenciado por Skinner. Né? Assim, toda a minha visão da psicologia, é óbvio que o trabalho do Skinner ele é passível de muitas críticas, né? Mas como ponto de partida ele é essencial. E tem um elemento no Skinner que eu acho muito importante quando ele fala de autoconhecimento. Porque autoconhecimento ele pode se referir a uma resposta. As contingências predominantemente do controle de comportamentos humanos são contingências de reforçamento intermitente. Então, a ideia é desenvolver um repertório analítico, não apenas respostas de autoconhecimento, para que não só favoreça a mudança, mas como ele consiga analisar por si só o próprio comportamento dele quando você não estiver por perto. Então tem uns relatos que eu adoro quando eu escuto os meus terapeutizandos, eles falam assim, putz, me deparei com tal situação. E eu falei, cara, o que eu faço agora? Aí ele para, o que o Guto me perguntaria? Ele me perguntaria isso, aquilo, outro, e aí
O que eu responderia? Aí o cara, com base nesse exercício, ele já consegue formular uma autorregra por si só e interagir com aquele ambiente. Bem interessante. Guto, embora você já tenha falado um pouquinho disso na sua primeira resposta, eu vou fazer essa pergunta para a gente direcionar um pouco mais essa discussão para um ponto Uhum, importante. Como você mesmo destacou, boa parte da literatura, dos estudos de caso que a gente vê em terapia analítica comportamental, tem muitas intervenções bastante diretivas. Do próprio uhum. terapeuta compartilhando análise e orientando o paciente de maneira muito direta, e dentro da psicoterapia comportamental pragmática, existe essa abordagem de maneira não diretiva. Não sei se esse é o termo mais adequado. Uhum. Mas eu queria te perguntar assim, para direcionar mesmo, por quê? O que te levou, além desse encontro pessoal, o que te levou a investir nesse caminho, de construir toda uma proposta bem robusta de intervenções não diretivas, intervenções reflexivas? Tem várias fontes. Eu vou citando delas, talvez precisasse dar uma sistematização disso, mas uma delas é que eu faço pesquisas sobre independência funcional entre comportamentos de ouvinte e comportamentos de falante. Eu vou dar um exemplo muito comum. Quantas vezes nós, estudantes de psicologia, quando o professor fazia aquela explanação maravilhosa, nós tínhamos entendido tudinho, né? A gente compreendia, aquilo fazia sentido para a gente. E aí, quando a gente tinha que escrever aquilo na prova, ou explicar para um colega que não entendeu, ou faltou, a gente simplesmente não conseguia. Porque comportamentos de ouvinte e falantes são comportamentos funcionalmente independentes. E aí, ora, na terapia, por que o terapeuta tem que ser o falante? O principal falante na terapia tem que ser o terapeutizando. Porque as mudanças têm que acontecer no comportamento verbal dele. E isso vai ter uma probabilidade maior de, pelo menos teoricamente, de ser acompanhado com mudanças no comportamento dele fora da terapia, do que quando o terapeuta é o falante. Porque, de fato, você criou condições para que ele descrevesse o ambiente, ao invés de você descrever por ele. Um outro elemento que eu acho fundamental, até a gente nem pensar nisso, mas é uma questão de dependência. É uma metáfora que eu gosto muito. Lá na minha quadra, tinha um menino que tinha, sei lá, uns 12 anos e estava de bicicleta de rodinha. E o menino não tinha nenhum desenvolvimento típico. Mas por que esse menino continuava andando de bicicleta de rodinha enquanto todo mundo já estava fazendo 1000 peripécias sem rodinha? Porque o pai dele não tirava a porcaria da rodinha. Certo? Então, o que acontece? Quando o terapeuta ele emite regras, ele devolve análises, ele tira a contingência. A gente fala de extinção tipo 2, ou seja, o reforçamento é apresentado mesmo sem emissão da resposta. É a mesma coisa que acontecia. Não tinha uma contingência para o desenvolvimento de um repertório analítico. Porque o terapeuta ele já devolvia a análise para o terapeutizando. Então não tinha por que ele aprender a analisar. Um outro elemento fundamental é que muitos dos nossos terapeutizandos eles tendem a se esquivar de decisões. Por quê? Porque quando eles decidem e essa decisão fracassa, é provável, e foram eles que decidiram, a responsabilidade dessa decisão fracassada é deles. E trazendo aquela ideia da ACT, que eu acho muito, muito inteligente, do Reis, da formação daquele quadro relacional por coordenação entre o resultado do seu comportamento e como a pessoa se avalia. Então, se o comportamento dela fracassa, ela vai se avaliar como fracassada. E aí a tendência é se esquivar da decisão. Como? Deixando que os outros decidam por ela. Então, eu vou fazer aquilo que meu terapeuta falou para eu fazer. Se der certo, beleza. Se der errado, a culpa é dele. A culpa é dele. Exatamente. Então, quando você coloca o terapeutizando como ativo no processo terapêutico, a responsabilidade vai passar a ser dele. E ele tem que aprender, Ezequias, que ele pode errar, que ele pode fracassar, que ele não tem controle. Né? A DBT fala disso muito, é muito importante essa lição, que não só a DBT, mas a ACT também, mas há uma ausência de controle. E muito do sofrimento decorre de uma tendência a controlar eventos incontroláveis. Então, quando você
Quando você pede conselho para um terapeuta, você está tentando controlar o incontrolável, como se você fizesse uma trapaça. A partir do momento que o terapeuta não fornece regras, ele deixa o terapeutizando decidir, ele está impedindo que esse controle aconteça, essa tentativa de controle aconteça. E aí, certos comportamentos dele vão fracassar, seja porque o comportamento é mantido no esquema de reforçamento intermitente, seja porque ele mandou mal, e acontece. Né? Então, a gente utiliza muito reforçamento diferencial nisso, para aceitar o terapeutizando quando ele fracassa. E isso faz parte das interações que a gente tem com o ambiente. Sensacional, sensacional. Eu gostei muito da relação que você fez, porque é bem isso mesmo. Abrir mão do controle, em grande medida, reduz o sofrimento. Sim, sem dúvida. Sem contato com a contingência natural, fica só com a dor dela. E você trouxe um aspecto que torna muito natural a conversa entre o terapeuta e o paciente. Também uma conversa entre duas pessoas, muito de igualdade entre o par. Está me ouvindo? Sim, sem dúvida. Sim. E essa naturalidade, ela acaba funcionando também, de um ponto de vista da DBT, a gente diria que isso é também um aspecto de exposição para esse paciente. Exposição à possibilidade de erro e de ser aceito pelo erro. Exposição a uma relação social em que ele é tratado como capaz. Isso é maravilhoso. Sim. A ideia é diminuir o que a gente chama de assimetria da relação. Né? Que o terapeuta sai daquele lugar de suposto saber, né? E oráculo, guru. Então eu sempre odiei essa ideia de guru. Né? Aquele cara que sabe tudo, né? Enfim, que só de estar ali na aura daquele cara já teremos a cura. Isso para mim nunca fez o menor sentido. Né? O terapeuta, ele é um cara que passou por um treinamento diferente e com esse treinamento ele vai poder criar, assim, eu sempre vejo o terapeuta como alguém que cria condições. Cria condições para propiciar mudança. Saindo desse local de guru, ou sei lá, de todo-poderoso, que essa imagem fica no imaginário das pessoas. Puta, a gente falou do nome, né? Questionamento reflexivo, mas acho que a gente poderia definir o que é o questionamento reflexivo e a partir dessa definição você explicar um pouco para a gente qual que é a diferença entre questionamento reflexivo enquanto uma estratégia terapêutica e simplesmente fazer perguntas reflexivas. Pode ser? Claro. Questionamento reflexivo, então, voltando, né, um pouquinho de história. Opa, as regras são importantes. Ou seja, regras têm que aparecer na clínica em algum momento. Porque a maior parte das interações que ele tem com o ambiente acontecem lá fora. E eu não tenho como manipular essas contingências. Ainda que alguns comportamentos ocorram no consultório, eu posso fazer um reforçamento diferencial ali e tal, mas a maioria dos comportamentos acontece lá fora. E eu não posso manipular contingências. Então, regras vão ter que surgir, seja o terapeuta emitindo, seja o terapeutizando emitindo autorregras. Então, essas regras vão ter que acontecer de alguma forma. Se eu não posso emitir regras, logo, eu tenho que criar condições para que essas autorregras aconteçam de alguma maneira. Então, eu tenho que fazer isso de uma maneira menos indutiva possível. Aí que veio o questionamento reflexivo. E aí, eu começo a fazer perguntas para esse terapeutizando. Obviamente, isso diante de oportunidades. Então, a gente vai esperar que surja oportunidade, que ele traga alguma demanda, que a gente pensa, opa, podíamos gerar uma reflexão a partir daí. Porque o que acontece? Nós temos que fixar os comportamentos-alvo do terapeutizando. E nós, terapeutas, temos que ter feito nossas análises funcionais desses comportamentos-alvo. Então, a gente está ouvindo lá o terapeutizando falando com isso na cabeça. Qual é o comportamento, quais são os comportamentos-alvo, as análises desse comportamento. De repente ele te conta uma coisa, você, opa, aqui eu tenho uma oportunidade. Aqui eu posso gerar uma reflexão. E aí eu começo a perguntar para ele. E essas perguntas têm alguns critérios. Primeiro, tem que ser abertas, porque perguntas fechadas são muito indutivas. Então elas podem ter uma funcionalidade similar à emissão de uma regra. Então, evitamos perguntas fechadas. Outra característica, as perguntas sempre tem que ser acerca daquilo que ele falou. Que tem a ver tudo que você tinha falado agora há pouco. A ideia é que se pareça com um diálogo. Se ele fala uma coisa e eu pergunto outra, nós não temos diálogo. Porque o meu comportamento verbal não está sendo afetado pelo comportamento verbal dele. E isso fere a definição de diálogo. Fere a ideia de troca.
Então, as perguntas no questionamento reflexivo têm que estar sempre encadeadas ao que ele está falando. Agora, é óbvio que elas têm que levar para um norte. Elas seguem um caminho lógico até chegar à emissão da autorregra, aquilo que eu quero que ele perceba no ambiente. Né? E aí, essas perguntas, boa parte das vezes, dizem respeito às consequências do comportamento, em que situações ele ocorre, em que situações eles não ocorrem. Tem muito a ver com os reforçadores generalizados, o que ele acha das pessoas que agem assim, o que ele percebe de si mesmo quando ele age dessa maneira. E são perguntas que vão girando nesse caminho, para que no fim das contas ele consiga entender o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, o que ele deveria fazer de diferente. Utilizando um conceito, que eu não quero me alongar nele, mas é que Skinner traz de estimulação suplementar. Então, se você pergunta para o seu terapeutizando, o que te leva a agir assim? Ele dificilmente vai conseguir responder essa pergunta. Ou ele não sabe, ou ele vai emitir uma resposta pronta, vai dar um intraverbal, muito mais sob o controle da sua pergunta do que sob o controle das variáveis que de fato controlam o comportamento dele. Então, quando você vai fazendo uma série de perguntas, as respostas dele, como se fossem dando pistas, fossem dando dicas de como é que ele resolve esse problema, que é responder essa pergunta. Por que eu ajo assim? E no final do questionamento reflexivo, caso ele dê certo, é óbvio, nem sempre dá certo, e o terapeuta ele tem que estar muito preparado para quando não dá certo, ok, continuar a sessão como se não tivesse acontecido. O terapeuta tem que ter uma alta resistência à frustração. E aí, mas se deu certo, ok, ele chegou à autorregra. A pergunta reflexiva, por sua vez, é uma grande confusão. Ela é uma pergunta só. O questionamento reflexivo é um conjunto de perguntas. Perguntas reflexivas são aquelas que eu também costumo chamar de perguntas surpreendentes. Eu tenho uma implicância muito grande, Ezequias. Quem já assistiu meus cursos, já foi aluno meu, sabe? Eu tenho uma implicância muito grande com perguntas padrão de terapeuta. Então, terapeuta, a gente é muito bem treinado na graduação a fazer um conjunto X de perguntas, umas 5 a 10 perguntas ali. O que é isso para você? O que você entende por tal coisa? Como é que você se sentiu nisso? Então, são aquelas perguntas clichê que o nosso terapeuta não está muito bem treinado a responder. Então, se ele está treinado a responder, é muito mais provável que ele emita uma resposta sob o controle temático da pergunta. Ou seja, se a pergunta é pronta, a resposta é pronta. Ou seja, você fica naquela terapia superficial, aquela terapia rasa. Então, a pergunta surpreendente ou a reflexiva, ela rompe com essa ideia dessas perguntas prontas. São perguntas que ninguém faz. Então, são perguntas que elas sozinhas, elas têm o potencial de botar uma pulga atrás da orelha do terapeutizando, levá-la a pensar e refletir sobre o que ele está me dizendo. Né? Então, é óbvio que é até difícil você dar o exemplo de perguntas reflexivas, porque elas vão surgir a momento a momento. A ideia é para um exemplo específico agora, porque vai dependendo muito do que o paciente, do que o terapeutizando vai falando, né? Mas eu gosto de dar esse exemplo, porque minha mãe fala que eu sou uma piriguete. E qual o problema de ser uma piriguete? Essa é uma pergunta reflexiva, né? Porque de fato ela está trazendo. Exatamente. Porque geralmente o que o terapeuta padrão perguntaria? Nossa, como é que você se sente quando sua mãe fala isso? Ou o que é piriguete para você? Então a pergunta... Quando a gente se propõe a fazer perguntas que saem do pacote, você está propondo um modelo de trabalho que vai dar trabalho para o terapeuta, viu? Sem dúvida. Não é só para o terapeuta, né, Ezequias? É para o terapeuta e para o terapeutizando. Então, os dois saem cansados da sessão, porque os dois têm que trabalhar. Verdade. Então, eu tenho... meu consultório, eu já tive terapeutizando que saiu de lá suado, o ar-condicionado... Só para tranquilizar o pessoal, a live vai ficar gravada e quem quiser assistir depois, a gravação vai estar disponível no nosso Instagram, ok? Ok. Então, continuando, perguntas, principalmente as perguntas, qual é a reação das pessoas, como elas reagem quando você age assim. Muito mais do que o que acontece, é perguntar como as pessoas reagem. Qual que é a sua meta ao se comportar desse jeito?
O que Perguntas você bem específicas, esperava? né? Exatamente, o que você esperava. Quanto mais específico, melhor. Certo? Então, essa é uma grande saída. Por fim, o que é a parte engraçada da história é tem que ter cultura. Tem que ter visto muito filme, tem que ter lido muito livro, tem que ter conversado com as pessoas, porque isso vai ter lido muito estudo de caso, ido muito para congressos, participar de grupos de estudo, participar de workshop. Ao terapeutizando como uma audiência, maior será o efeito emocional das suas perguntas nele. Então, as perguntas que a gente tem postado aí na Pragmática, Psicoterapia e Cursos, tem justamente essa meta de ilustrar algumas perguntas que a gente faz. São bons exemplos de perguntas reflexivas. Você indica para o pessoal a página? Como que a gente encontra ela no Instagram? Pragmática, Psicoterapia e Cursos. Pode seguir a Pesquisa lá, gente lá. pessoal. Tem sugestões excelentes de perguntas. E é bom para a gente já ter modelo também, né? Uhum. Eu me lembro de um texto que você publicou no Comporte sobre a psicoterapia comportamental pragmática, e vocês podem ler lá no site, um texto excelente, e você falava que existem tipos específicos de regra que o terapeuta busca ajudar o terapeutizando a desenvolver, a aprender a construir, aliás. Quais são esses tipos específicos? São dois tipos principais. São regras analíticas, que são descrições de contingências. Em termos gerais, ele saber quais são as variáveis que controlam o comportamento dele. Né? Por que ele se comporta. Agora é interessante, porque muitos terapeutas até sabem por que ele se comporta, mas eles não têm a menor ideia de como muda isso. Aí vem o segundo conjunto de regras, que são regras modificadoras de contingências. Então é como ele deve atuar sobre o ambiente dele para produzir efeitos diferentes. Né? Se a gente pegar livros de autoajuda, por exemplo, livros de autoajuda, se você parar para ler com um pouquinho menos de preconceito, você vai ver que eles têm boas regras. Mas elas têm dois problemas principais. Primeiro, são regras gerais que eles acham que se aplicam a todo mundo. Segundo problema é que, beleza, mas ele não explica como é que o cara vai aplicar aquilo na vida dele especificamente. O significado de se amar mais na vida daquela pessoa. Então essa é uma pergunta reflexiva que eu faço muito. Meu terapeutizando fala assim, eu tenho que me amar mais. Ok, se eu fizesse um feitiço em você aqui hoje, agora, e você sai daqui se amando mais, o que você vai fazer de diferente no resto do dia? Que aí ele é forçado. Porra, o que é esse amar mais mesmo? Ele não tem ideia. Então, a noção, sempre trazendo para a prática da pragmática, é que ele consiga emitir regras de modificação do comportamento. Sobre ações bem específicas, né? Que ações especificamente você está chamando de amar mais? Exatamente. Porque, e às vezes, uma coisa que eu acho muito interessante, se amar mais pode ser assistir uma novela. Se amar mais pode ser ir numa manicure. Né? Porque as pessoas falam, o que elas pensam se amar mais? Eu tenho que ir na academia ficar que nem a Maíra Cardi. Cara, isso dificilmente vai ser se amar mais. Né? Entendeu? Então, a ideia, muitas pessoas trazem essa noção de se amar mais como se adaptar a certos padrões culturalmente impostos. Não é isso, a ideia não é essa. Se amar mais é conseguir fazer aquilo para si próprio mesmo, mesmo que desagrade o outro, mesmo que frustre a experiência, a expectativa do outro. Então, a ideia é trazer o que é prático para aquela pessoa específica. Interessante o exemplo que você deu, porque essa é uma outra característica que me chama muito a atenção no que eu vejo, tá? Das perguntas da psicoterapia comportamental pragmática. Quando se questionam esses padrões prontos culturais. Sim. Mas quando a gente está falando de regras, isso levanta uma questão que gera dúvida para muito análise do comportamento. Qual que é o papel do comportamento verbal, das regras, na determinação do comportamento? Qual que é a relação? Vamos lá. Isso, obviamente, há vários textos muito bem escritos discutindo isso, né? O papel das regras no controle do comportamento. O próprio Reis fala muito disso quando ele discute a aquiescência, o rastreamento. O Berkeley e o Schindler falam da regra como estímulo alterador de função.
e fazem uma relação com operações motivacionais. Então, o primeiro ponto que eu gosto de frisar é que em análise do comportamento, muitas vezes as pessoas interpretam o segmento da regra como um fenômeno único. E para mim isso é um grande equívoco. Na minha concepção, pessoas diferentes vão seguir regras sob o controle de variáveis distintas. Então, para algumas pessoas, uma regra pode ter tido uma função de estímulo discriminativo. Para outra, ela pode ter tido a função de estímulo alterador de função. Para outra, ele segue porque faz parte de um quadro relacional de coordenação. Para outra, funcionou como operação motivadora. Então, o que me incomoda em muitas análises do comportamento é tentar explicar algo complexo com uma única teoria. Isso não faz sentido. A mesma coisa acontece com as relações de equivalência. Então, primeiro ponto. Por que as pessoas seguem regra? Isso é um mistério, mas a gente sabe muito dele. Agora, a gente vai ter que entender muito do nosso terapeutizando, que vai levá-lo a seguir aquela regra. Porque o que se aplica a um terapeutizando especificamente não vai se aplicar a todo e qualquer terapeutizando. Agora, tem uma coisa bem simples e singela nessa história. Nossos terapeutizandos vão tender a seguir regras que correspondem àquilo que eles já iriam fazer. Certo? Então, por exemplo, se nós estamos atendendo uma terapeutizanda, que ela está tendendo a terminar um namoro, e ela está precisando só de uma validação de um terapeuta dizendo que é isso mesmo que ela tem que fazer, é muito provável que ela siga essa regra. Por outro lado, se o terapeuta emite uma regra que contraria aquilo que ela tendia a fazer, não, acho que você deveria dar uma chance para ele, é provável que ela abandone a terapia. Então, esse é um ponto que eu vejo que terapeutas estão muito ingênuos quanto a isso. Né? E aí é o perigo de você emitir uma regra, porque você vai cair nessas armadilhas. Pessoal, só uma pausa, Guto. Tinha muitas pessoas perguntando como encontrar a página. Acabou de entrar aqui, ó, Pragmática, Psicoterapia e Cursos. Isso, exatamente. Guto, pode continuar falando. Tá, então, mas a ideia na PCP é que a gente parte do pressuposto que se a pessoa descreve a contingência, ela própria descreve a contingência, ela vai estar atuando como falante e ouvinte ao mesmo tempo. E aí, o curioso, quando o terapeuta ele emite uma regra, existe a aquiescência, que é o quê? O segmento da regra sob o controle das consequências impostas arbitrariamente pelo falante. Ou seja, se eu não seguir o conselho do papai ou da mamãe, a mamãe vai ficar chateada comigo, certo? Se o terapeuta emite uma regra, é muito provável que ele generalize esse papel de agência de controle do pai e mãe para o terapeuta. Só que nós temos um problema sério, porque o pai e a mãe, eles provavelmente vão ter muito mais acesso ao segmento ou não da regra do que o terapeuta. Então, quando o terapeuta emite uma regra numa terça-feira, e o terapeutizando vai se deparar com a contingência no sábado, o terapeuta não está lá. Ou seja, não há qualquer possibilidade de aquiescência. O terapeuta vai entrar em contato ou não com relatos acerca do contato com essa contingência na próxima terça-feira. Ou seja, ainda pode acarretar numa distorção do relato. Porque o terapeuta ele só vai ter acesso ao relato de ter seguido ou não a regra. Mas ele não vai ter acesso ao segmento em si ou não. Por outro lado, quando o terapeutizando emite a autorregra, opa, ele é falante e ele é ouvinte. Então, se ele emite a autorregra na terça-feira e ele se depara com a contingência no sábado, o falante está lá. Então, ele vai ter que lidar com ele mesmo quando ele não apresentar a correspondência e dizer fazer. E o terapeuta não tem nada com isso. Né? E isso é um ponto muito importante na PCP. O terapeuta tem que tomar muito cuidado para que não fique claro para o terapeutizando o que ele quer que o terapeutizando faça. Que a ideia é que o terapeutizando se sinta livre. Né? Justamente para que isso não... porque ele possa entrar em contato com as consequências do comportamento dele, sem atribuir alguma outra urgência de controle. Guto, existem situações específicas em que a PCP recomenda que o terapeuta emita a regra? Eu não chego a recomendar, mas eu vou usar a metáfora da punição. Acho que todo mundo já deve ter lido em algum momento que
devemos esgotar todos os recursos e quando não tivermos mais recursos, aí sim nós usaremos a punição ou o controle aversivo. A ideia é parecida. Então, em situações em que você vai ter poucos encontros, é uma alta, por exemplo, né? Se o terapeuta vai viajar, vai passar 6 meses fora, ou uma questão muito pontual que você não vai ter tempo de gerar um questionamento reflexivo naquele momento, ou quando alguma espécie de comprometimento, seja cognitivo, seja por uso de psicofármacos e coisas do gênero. Então, em condições muito específicas, pode acontecer o terapeuta emitir uma regra. Mas a ideia é sempre tentar gerar uma reflexão acerca daquela regra, ao invés de você falar, faça isso, deixe de fazer aquilo, você age assim por causa disso. A ideia você emite uma regra e pede para ele refletir sobre o que você falou. Mas ainda assim, é como se fosse uma espécie de último recurso. O último recurso, né? Quando realmente é a saída que tem para aquele momento. E sabendo que é uma coisa que tem baixa probabilidade de funcionar. A esperança é a última que morre. A última esperança é a última que morre. Como é que eu posso dizer? Não tem um tratamento compassivo, não sei se vocês lembram da hidrocloroquina, que era o tratamento compassivo, ou seja, não tinha mais nada para fazer e administrava a hidrocloroquina, era mais ou menos essa ideia. Não porque achava que hidrocloroquina ia funcionar, mas não tendo mais nada para se fazer naquele momento, tendo uma coisa emergencial, a gente pode considerar a ideia de emitir uma regra. Entendi. E Guto, para quem quiser aprender mais sobre a psicoterapia comportamental pragmática, onde essa pessoa pode buscar? Tá. No meu Instagram, gente, na minha bio, tem um link para um Dropbox que tem 14 textos sobre a psicoterapia comportamental pragmática. Tá? Recomendo seguir também a Pragmática Psicoterapia e Cursos. Então, frequentemente, nós vamos ministrar cursos sobre a PCP. A ideia é iniciarmos uma formação online ano que vem. Está aí no projeto. Boa! Pois é, a ideia é essa. Sempre me pedem, né? Mas se eu quiser me tornar um pragmático, estudar isso a fundo e tal, então o planejamento é que em 2021 a gente faça online para todo o Brasil uma formação em psicoterapia comportamental pragmática, com supervisão, com estágio e coisas do gênero. Ela deve sair quando? Mais no início do ano, mais no meio do ano? Costuma, sendo muito, muito otimista, lá para fevereiro, março, mas sendo mais realista, talvez no segundo semestre. Mas é só seguir a gente na Pragmática Psicoterapia e Cursos que vocês vão ficar sabendo. Perfeito. Ao final da live, eu vou compartilhar a página da Pragmática Psicoterapia e Cursos para vocês seguirem, vai estar no nosso stories, ok, pessoal? E eu vou marcar também aqui na legenda desse vídeo, marcar o perfil também para quem for assistir o vídeo depois, só descer na descrição do vídeo vai conseguir encontrar a página. Puta, a gente está chegando no final do nosso tempo. Para a gente fechar, eu queria te pedir para deixar resumo, uma ideia final de como que você definiria a psicoterapia comportamental pragmática. Como que você definiria em poucas palavras, no sentido de o que você considera central dela? Uma ótima pergunta. Antes de responder, vocês podem se inscrever no meu canal do YouTube também, que além de ter vídeos sobre comportamento verbal, tem vídeos de outras lives que eu fiz no passado sobre psicoterapia comportamental pragmática. Então, é uma maneira de vocês terem contato. E tem lá um texto na Comporte, sim, um resuminho sobre pragmática. A pragmática, a ideia, é uma modalidade de terapia behaviorista radical, né, uma aplicação da análise do comportamento à clínica, que tem como principal objetivo um tratamento menos ostensivo, ou seja, que propicie maior liberdade para o terapeutizando, maior independência e autonomia. Para tal, vai-se evitar o uso de reforçamento arbitrário, de emissão de regras e principalmente de controle aversivo. Acho que esse é um bom resumo. Perfeito, gostei da definição, bastante objetiva e clara. Que bom.
Guto, eu agradeço muito a sua participação. Foi um prazer enorme ouvir mais sobre a PCP. Né? Pena que a live ficou caindo, mas ela vai ficar gravada. E quem for assistir agora não vai ter prejuízo com as quedas que aconteceram. Então, eu recomendo assistir novamente. A gente vai deixar ela salva aqui. Eu vou compartilhar o perfil da PCP agora também, né, para a Prática de Psicoterapia e Cursos. E agradeço novamente, Guto. Muito obrigado, a gente está totalmente à disposição. Ok? Ok. Ezequias, muito obrigado pelo carinho, como sempre. É sempre bom conversar contigo. Obrigado pela sua oportunidade de falar desse modelo que eu amo tanto, e tentar divulgar essas ideias aí. E parabéns pelo projeto da Comporte, que é um projeto lindo de divulgação da análise do comportamento. Obrigado. E, querendo mais informações, os canais já foram expostos. Gente, um grande abraço, uma boa tarde para vocês. Obrigado, Ezequias. Tchau. Até mais. Tchau.